Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês aqui do Insta. Estamos aqui, ó, começando a nossa 11ª live de 30 do nosso desafio Você Melhor em 30 Lives. E hoje vai ser um dia muito especial. Vai ser uma live assim muito especial e muito esperada por muita gente, né? Por causa do tema e por causa do meu grande convidado, né? Essa pessoa que é realmente uma referência, é um especialista nesse assunto, né? Ele é uma pessoa que tem competência técnica, tem competências assim para dar e vender para todo mundo em relação a esse assunto. Nada mais, nada menos do que Ricardo Reis vai estar com a gente aqui, tá legal? Ricardo já deve estar online aqui, eu acho que ele já entrou aí, né, Ricardão? Mas antes da gente começar, antes de eu chamar o Ricardo aqui para entrar nessa live com a gente, né, eu queria falar um pouquinho desse cara, né? Eu queria falar um pouquinho quem é Ricardo Reis, para quem não conhece. Como eu falei, é uma referência, é um dos melhores hipnoterapeutas do Brasil, quiçá do mundo. Um cara que tem um poder fenomenal. Olha o Ricardo aí, tá de olho, né, Ricardo? Já vou te chamar aí, cara, para trabalhar. Se prepara aí, vai aquecendo para começar a trabalhar aqui, cara, porque a gente tá ansioso aqui para aprender com você, né? Receber de você teu conteúdo que é maravilhoso, né? Ricardo Reis, ele tem um poder, vamos chamar de poder, mas não é poder, é uma competência, uma habilidade que ele treinou, é uma habilidade que ele desenvolveu, conhecimento que ele adquiriu, né, e começou a praticar e repetir, fez vários cursos, é um cara extremamente preocupado com isso, com a formação dele, é mestre em PNL, o cara tem toda a técnica do mundo, né, principalmente na parte de hipnose, e voltado para essa área onde ele é especialista, que é a cura dos medos, das fobias, né? Que a fobia é uma doença, e provavelmente ele vai falar disso aqui, né? E o Ricardo é um cara, assim, maravilhoso. Eu já seguia o Ricardo há muito tempo. Olha que coisa engraçada, né? E como é que são as coisas. Eu já seguia o Ricardo há muito tempo, pelo YouTube, né? E só para vocês terem uma ideia, ele vai chegar a 100 mil seguidores em breve, ele está com mais de 70 mil seguidores, 72 mil, se eu não me engano, mais de 72 mil seguidores no YouTube, né, do canal do YouTube dele, que é muito forte por causa dos vídeos que ele coloca lá, né? E eu já seguia o Ricardo, já via muitos vídeos, já tinha aprendido muito com ele, até que eu fui fazer um curso maravilhoso, né, o curso de formação de treinadores do Instituto de Formação de Treinadores do Massarogata, que é o melhor do Brasil, e com quem eu dou de cara lá como meu amigo de turma, simplesmente Ricardo Reis, né? Então nós somos amigos de turma, de formação, né, de treinador comportamental. E foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque eu também estava com a minha mulher lá, né? Samara estava comigo. E, cara, só você vendo. Samara tinha um medinho, vamos chamar de medinho, não sei se era uma coisa muito grande, mas ela tinha um medo. E eu falei com o Ricardo, Ricardo, pode bater um papo com ela, só pra ela dar uma relaxada, para ver como é que vai ser isso? Cara, em menos de 15 minutos. 15 minutos de conversa com o Ricardo. E a Samara, ó, tava pronta. Cara, eu não tenho o que falar, isso não tem preço, tá, Ricardo? Então eu só tenho que te agradecer, por isso, né, por causa da Samara, pela nossa amizade, por todo o conhecimento que você passa pra gente. E eu não quero mais me alongar, tá? Falando dessa pessoa muito especial. Quem não conhece, vai passar a conhecer e vai passar a seguir o grande Ricardo Reis, que vai estar com a gente agora. Ricardo, me manda um convite aí, Ricardo, para a gente poder fazer essa live juntos aí. Olha aí, Ricardo vai começar, já vai entrar, Ricardo, se prepara aí, ó. Ricardo vai trazer muito conteúdo para a gente, tá legal? Vamos ver aí, estou aguardando o Ricardo entrar para a gente poder começar essa live maravilhosa. Grande amigo Ricardo Fala, Reis! Tid, tudo certo, meu Como amigo? é que
Como é que tá em Santos? É Santos? Tu tá em Santos hoje? Não, estou em Guarulhos. Guarulhos, Guarulhos, perdão. Guarulhos, moro em Guarulhos. Tudo certo, meu amigo? Como é que, como é que tá o clima aí, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Está quentinho aqui, tá tudo em ordem. Ah, que beleza, que beleza. Não tá frio não, né? Não, não tá frio, Mas, não. Ricardo, cara, é um prazer maravilhoso, uma honra, né? Mais do que um prazer, uma honra ter você aqui com a gente hoje. É, para mim é uma felicidade muito grande estar conversando contigo aqui e estar podendo, né? A gente está podendo levar essa grande figura. Esse cara é difícil tu conseguir um tempinho na agenda desse cara. Então, eu só tenho a agradecer você por ter disponibilizado esse teu tempo para estar aqui com essa galera que está aqui te seguindo, que está aqui esperando, ansiosa para poder aprender um pouquinho mais com você, para falar desse assunto, cara, que você é especialista. Eu contei aqui a história da Samara agora, que Ricardo, em menos Estava de ouvindo 15 essa. minutos. Eu que agradeço, Didi. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto de falar desse assunto. Foi uma honra te conhecer. Você comentou, né, que a gente fez o IFT junto. Você me recebeu lá com muita alegria, falando que assistiu os meus vídeos. E eu fiquei muito mais alegre em saber disso. Às vezes as pessoas dizem que assistem os meus vídeos, elas não imaginam o quanto eu fico contente com isso. E você acabou virando meu amigo. É algo que, para mim, Incrível. é muito importante mesmo. Tanto você como a Olha, Samara, são meus amigos. que legal, Ricardo. Olha só, pessoal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas se não tiveram a oportunidade, entra no canal do Ricardo, para quem não conhece, entra no canal do YouTube do Ricardo e assiste um vídeo que ele postou agora essa semana, né, falando de uma blitz, cara, uma blitz policial, que não era uma blitz policial, e esse cara ficou com o olho cheio de lágrima. Não tem coração maior do que esse cara aqui. Esse cara é incrível, realmente. Mas, Ricardo, amigo, vamos ao que interessa. O povo está Vamos, querendo saber aí, eu vamos também lá. aprender contigo. Eu queria começar falando, né, do medo, né, da gente vencer o medo. E primeiro, Ricardo, o que que seria o medo, né? E qual é a diferença do medo para a fobia, né? Que a Tá, gente escuta muito falar isso aí. Vamos lá. tá. É muito simples, Tite. O medo, ele é uma sensação que gera nas pessoas uma percepção de perigo. Simples assim. As pessoas têm uma sensação que gera uma percepção de perigo. E não é algo ruim, é algo bom, que graças a isso Interessante isso, toma né, cuidado, Ricardo? né? Graças a isso a gente toma cautela. Se não fosse essa percepção de perigo, a gente iria correr muito com o carro, a gente iria andar em lugares perigosos. Então isso é bom, isso é muito bom. Uhum, Agora, claro que se isso for em demasia, acaba limitando a nossa vida. Então tem tipos de medos que limitam a nossa vida e tem tipos de uhum. medos que são bons. As pessoas pensam que eu não tenho medo porque eu trabalho com isso. Eu morro de medo de algumas coisas. Eu tenho medo de não dar um curso corretamente, então eu estudo um pouco mais do que é o necessário para me aperfeiçoar. Olha que interessante. O medo é nosso amigo, Legal. tá? Agora você comentou algo agora há pouco sobre fobia. Você comentou já sobre fobia aí ou eu fiquei maluco? Não, eu te perguntei, né? Porque a gente ouve muito falar de medo e de pânico ou fobia, né? A síndrome do pânico. E isso é uma doença? Como é que é isso aí, Então, Ricardo? vamos por partes. A fobia, por exemplo, o que é uma fobia? Muitas vezes as pessoas fazem algumas confusões. Se eu vejo uma cobra vindo ali na minha direção, eu tenho medo da cobra, eu sei que se ela me picar vai me fazer mal. Então eu consigo fugir, eu consigo sair dessa cobra. Uma fobia Uhum. é mais ou menos assim, eu vejo a cobra, eu saio num desespero tão grande, que eu não olho a rua, sou atropelado, ou eu atravesso uma Hum, porta, me machuco inteiro. Olha o entendo. desespero da pessoa, ela fica assim, ela perde a noção, ou até acontece o contrário, ela entra em choque, ela fica paralisada, ela não consegue se mexer. Tem pessoa que fica travada, uma baratinha, por exemplo, tem gente que tem fobia de barata. Ela vê Certo. uma barata, é como se ela estivesse vendo um dinossauro. É perigoso ela atravessar uma janela de vidro e se cortar inteira, ou ela fica Aham. congelada, parada,
e realmente ela fica mal por causa de uma barata. Isso é uma fobia. Então, a fobia Certo. é algo muito mais exagerado, exacerbado. Sim. E paralisa, né, Ricardo? Esse é o grande problema do medo e das fobias, né? Da pessoa realmente travar. Da Sim, pessoa ou travar ou fazer isso que você falou, ou seja, ela perde o controle das ações, né, do comportamento. sim, exatamente. Por isso que é muito importante a pessoa aprender a ter o controle, conhecer ela mesma, porque se este medo não for o medo que a gente dá o nome de cuidado, de cautela, por exemplo, que é muito melhor, ela perder o controle. Imagina, a pessoa está dirigindo o carro, acontece uma situação surpresa, a pessoa fica com um determinado medo, não chega a ser uma fobia, mas ela fica com medo além do normal, ela coloca a mão no rosto e grita, no mesmo tempo que ela deveria se concentrar e pisar no freio e virar um pouquinho para a esquerda, que é o que uma pessoa Uhum, que tem um pouco mais de controle no volante faz. Ela coloca uhum, o rosto e grita, e aí que bate. Então, isso uhum, faz toda a diferença do mundo. Agora, o que acontece? O que é interessante? A gente tem a nossa mente, né? Tem duas partes. Vamos chamá-las de mente consciente e mente subconsciente, dividida em duas partes. A uhum. consciente é como se fosse um copo com água. E a subconsciente é como se fosse o mar, representando as duas. Certo. A mente subconsciente, ela não entende o que é real nesse mundo que a gente habita aqui fora e o que é imaginário. Você imaginou, está acontecendo. Ou Quando seja, uma passa a pessoa ser realmente realidade, né? Passa a realmente. ser realmente realidade. O que Isso, você imagina. exatamente. Inclusive aquilo que eu disse no começo, que o medo é uma sensação é, que te traz um perigo, né? Uma percepção Aham. de perigo. Esse perigo pode ser real ou pode ser imaginário. Uhum. Então, não importa se o perigo está acontecendo de verdade ou se a pessoa está imaginando o perigo. Ela sofre da mesma forma. Uhum. Quantas pessoas, Tid, a gente não conversa e ela começa a imaginar algo que pode acontecer mais tarde ou a semana que vem, ela começa a transpirar, começa a tremer, começa a ter sintomas físicos, mas não está acontecendo. E aí, como é que fica? A imaginação dela está causando todas aquelas reações físicas. Interessante isso que você falou, né, Ricardo? Porque eu ia te fazer essa pergunta também, né? Que é a percepção que eu tenho. O medo, o medo ele é gerado, ele pode ser gerado, e é a pergunta que eu ia te fazer, ou seja, de como é que se forma o medo, como é que se formam as fobias, as doenças, ele é gerado dessa ansiedade, ou seja, dessa projeção para o futuro de algo errado, né? De algo que pode dar errado, algo que pode não ser o que eu quero, por exemplo. Sim, sim. Ao imaginar que vai acontecer algo que eu não desejo, que eu não quero, eu começo a sofrer por antecipação. É, sempre que eu vou atender algum cliente, ou estou conversando com algum amigo, eu dou uma pequena aulinha, como nós estamos tendo agora, muito simples, para deixar essa pessoa consciente de como funciona a cabeça dela, como funciona a mente dela, para ela se lembrar o tempo todo que tudo que ela está imaginando, na verdade, está alimentando a mente dela e ações reais em todo o sistema dela. Isso está acontecendo? Qual que é a diferença dela brincar com a própria imaginação? É o mesmo poder. Quer ver uma coisa? Quando eu vou atender alguém, Como é que é essa brincadeira? Como é que é essa brincadeira, Ricardo? Me conta aí como é que é essa brincadeira. quando eu vou atender alguém, a primeira coisa que eu faço, Tite, é dar os parabéns. Chega uma pessoa que tem síndrome do pânico, Certo. ela sofre com a própria imaginação. E eu A não sei se primeira alguém que coisa está que seguindo a gente aqui tem isso. E se alguém tem síndrome do pânico aí ou coisa parecida, presta atenção agora aí. Vai lá, isso, Ricardo. a primeira coisa que eu faço é dar os parabéns para essa pessoa. Ela acha muito estranho, mas eu dou os parabéns para essa pessoa. Ela fala, mas por que eu estou sofrendo?
tenho essa síndrome do pânico, é um sofrimento, mas eu quero te dar os parabéns. Esquece o sofrimento. Esquece que eu quero que você perceba o poder. Ninguém está fazendo nada para você. Você sozinha ou sozinho está conseguindo um resultado. Tudo bem que está sendo desagradável, eu sei. Vamos mudar isso. Mas o resultado é poderoso. Está sofrendo, eu sei. Mas o resultado é poderoso. A força da sua imaginação está sendo capaz de te trazer tudo isso que está acontecendo. Qual que é a diferença de inverter isso? É o mesmo poder. Essa que é a questão. É o mesmo poder. Uma pessoa que se sente bem, uma pessoa que se sente amada, uma pessoa que se sente disposta, é o mesmo poder. A diferença é que uma pega essa rua e a outra pega essa outra rua. Se essa pessoa que pega essa rua aprender a pegar essa rua, o que faz parte do meu trabalho, ela está feita na vida, porque o trabalho é o mesmo, o poder é o mesmo. Ela só está habituada a ter aquentos, mas ela precisa aprender a pensar de forma diferente. A mente dela, a mente subconsciente, a minha, a sua, da Samara, de qualquer pessoa, apenas obedece. A mente subconsciente é um gênio da lâmpada, poderoso, que apenas obedece. Nem entende se está certo, errado, se é bom ou ruim. Obedece. Então, eu começo a fazer escolhas. Espera aí. Já que tudo que eu imagino é real para minha mente, eu preciso brincar com a minha imaginação. Começar de propósito, imaginar coisas boas e eu começo a ter sensações boas. No começo dá um pouquinho de trabalho, mas depois isso é automatizado. Tá fazendo sentido? Legal, Ricardo. Perfeito, Ricardo. Interessante isso também, né? Como você falou, desde o início você começou falando que o medo é uma sensação, né? É um sentimento. E os sentimentos, eles são gerados pelos pensamentos. Então tem tudo a ver com o que você está falando, né? Ou seja, se você sente alguma coisa, é porque você está pensando algo que está relacionado a esse sentimento, que está gerando esse sentimento. Sim. Quer ver uma coisa estranha agora? Muito estranha. Deve ter alguém assistindo aí, Tid, que tem síndrome do pânico, ou alguém da família tem síndrome do pânico, ou tem algum medo grande. A gente funciona por padrões. Então, se a pessoa tem síndrome do pânico com uma certa... É um ciclo. Quando uma pessoa começar a ter o sintoma de síndrome do pânico, é algo acontecendo novamente, do mesmo jeito, da mesma forma, embora a pessoa não perceba. A melhor coisa do mundo, eu pergunto para os meus clientes o seguinte: alguma vez você já chegou e disse assim: oba, uhul, oba, síndrome do pânico, é agora, uhul, vamos síndrome, vamos atacar, venha com tudo. Eu sei que parece maluquice, né? Eu sei que parece maluquice, mas normalmente eu digo isso para os clientes, eles olham assustados para mim. Uma vez eu disse isso para uma moça, ela estava com a mãe dela do lado, ela falou: mas isso é um absurdo, jamais nós vamos fazer isso. Aí eu disse para ela: olha, se você fizer sempre, se a sua filha fizer sempre a mesma coisa, ela sempre vai ter o mesmo resultado. Mas o nome disso na programação neurolinguística é quebra de padrão. O próprio sistema da pessoa que está habituado a toda vez sofrer e passar por a sequência de padrões que levam ao mesmo resultado, se a própria pessoa comemorar a síndrome do pânico, é muito estranho para ela mesma. Ridículo. Dá até uma vergonha. Eu fico com vergonha fazendo isso aqui agora para você. Eu não tenho síndrome do pânico, eu fico com vergonha. Opa, caiu meu celular aqui. Pode falar, vai continuando aí. Que deu um... Você viu? Provoca tanta emoção que derruba até o celular. A questão Fala, é a amigo. seguinte, ó. A questão é a seguinte. De novo caiu. Isso, Vou segurar ele aqui, vai, pode ir. Ela interrompe um processo. É como se fosse um fio de eletricidade e estivesse cortando esse fio no meio.
Você desmonta todo o processo, toda a sequência. Agora, muita gente fala assim, eu não vou fazer isso, isso é ridículo. Tá bom, não faça. Mas quem faz isso percebe que começa a mudar o resultado. Funciona. A questão é que funciona. Entende o que eu quero dizer? Perfeito. Muitas pessoas, Tid, isso serve para todos que estão assistindo. Muitas pessoas pensam que porque elas sofrem há 5 anos, 10 anos, 20 anos, elas precisam passar por um processo difícil e doloroso para melhorar. E elas não aceitam, muitas vezes, uma dica fácil. Aí, ela quer um processo complexo, né? Exatamente. Interessante. E pessoal, não se permitem experimentar e perdem uma oportunidade. Isso é uma pessoal, isso é tão incrível. Desculpa, Ricardo, de cortar, mas isso é tão incrível, né? Que foi exatamente o que eu contei para vocês que aconteceu com a Samara. A Samara, quando conversou com o Ricardo lá em São Paulo, quando a gente estava junto lá fazendo o curso, foram menos de 15 minutos. Talvez ela tivesse que passar por uma terapia de 2 anos, sei lá, de quantos anos, e o Ricardo fez assim, ó. Foi assim. Pessoal, eu estou falando sério, foi assim. Então, isso que ele está falando de quebra de padrão, isso que ele está falando de ressignificação, é fundamental para a nossa vida, né? E Ricardo é o cara certo para isso. Mas vamos lá, Ricardo, continua aí, meu amigo, que está maravilhoso. Mas isso, ó, vamos deixar claro o seguinte: a verdade precisa ser dita sempre. A Samara estava preparada para receber. É igual dizem, isso está escrito até na Bíblia, não vou falar de religião, não tem nada a ver com a religião. Se você joga pérola para porcos, eles não reconhecem que é pérola. Entende o que eu quero dizer? A Samara estava preparada para aquilo, então ela recebeu, ela soube usar. Aquilo que eu disse para a Samara, eu já disse para algumas pessoas também, entrou por aqui, saiu por aqui. Então, eu tenho uma certa habilidade, sim, eu reconheço. Mas a Samara, o poder é maior na Samara que estava preparada para receber. Entende o que eu quero dizer? Perfeito, amigo, claro. Uma coisa... Ó, Samara tá ao vivo aqui, escreveu aqui, ó, meu grande amigo, que bom tê-lo aqui com a gente. Aí, Samara, beijão para você. Beijão para você. Então, quem tem síndrome do pânico, se permita a experimentar. Não precisa nem acreditar em mim. Se permita experimentar esse tipo de exercício que é fundamental tanto para a síndrome do pânico, como para fobias, como para medos que limitam. Dar risada do próprio medo. Por incrível que pareça, você se colocar numa posição relaxada, tranquila, e dar risada do próprio medo. Porque quando você nega o problema, você foge do problema, você tem medo. Tudo que você nega te persegue de frente e você dá risada, aquilo se transforma. É muito parecido, Tid, com quando você é adolescente, você somos adolescentes, e eles fazem brincadeiras que são legais com outro adolescente. Se você não gosta, aquilo persiste. Mas se um dia você vira e brinca também, perde a graça, a coisa some. Verdade. A mesma coisa isso acontece quando a pessoa... Isso que você falou, por exemplo, apelido, né? A pessoa começa a receber um apelido. Se ela ficar com raiva, aquilo persiste. E se ela brincar, e se ela acaba caindo, acaba realmente sumindo. Sim, sim. Uma outra dica, tá? Vamos colaborar bastante. Quer ver algo simples e poderoso? Ó, onde as pessoas... Isso eu preciso dizer aqui, tá? As pessoas que estão com síndrome do pânico, as pessoas que têm fobia, as pessoas que estão com medo, que estão limitando a vida delas, o que elas fazem? Elas vão para a internet e elas começam a pesquisar tudo sobre o problema. Se está com síndrome do pânico, elas começam a ver várias outras pessoas sofrendo, sofrendo com o problema. E quanto mais você olha isso, mais você desenvolve a sua imaginação
relacionada ao sofrimento. Você vira especialista em saber tudo de sofrimento. É como se você fosse a um médico de câncer, ao invés de a um médico de saúde. Diferente o jeito de falar. Tá claro? Cortou um pouquinho para mim aqui, eu não sei se cortou para o pessoal também, Ricardo. Se você puder repetir, eu entendi, né? O que eu escutei você, antes do corte é que o grande problema é que a pessoa que, por exemplo, tem a síndrome do pânico, ela fica pesquisando, ela fica lendo, ela fica acompanhando pessoas e fica focada no problema. Ou seja, ela se torna uma especialista naquele problema, né? Isso. Ao invés de... Né? Isso, ela fica olhando na internet várias pessoas com sofrimento. Sofrendo. E ela aprende todos os detalhes sobre o sofrimento, por exemplo, da síndrome do pânico. E fica vendo aqueles rostos das mulheres, dos homens que estão sofrendo, os problemas que eles passam. Todas aquelas informações entram na mente delas, elas imaginam essa cena. E quando você imagina essa cena, você sente. A sua mente entende como real e você sente. Uhum. Então, olha o que acontece. Inclusive, isso é uma estratégia muito poderosa. É conhecida como looping na hipnose. Você imagina algo, vou falar aqui, ó. Você imagina algo, quando imagina, você tem uma experiência. No que você tem uma experiência, isso transforma a sua fisiologia. E no que transforma a sua fisiologia, vira uma crença. Looping acontece na hipnose. Para hipnotizar alguém, você usa esse critério, tá bom? Isso acontece para o medo também, para a síndrome do pânico. Olha que interessante. A pessoa vai lá, vê coisas da internet. Então, ela imagina algo. Imaginou, porque ela viu. Aí ela passa a ter uma experiência. Começou com a imaginação. Imagina aqui, ó, imaginação. Aí, na mesma sequência, imaginou. Aí ela passa a ter uma experiência com aquilo. Essa experiência gera nela uma fisiologia. E essa fisiologia que ela sentiu no corpo, gera nela uma nova crença. Essa crença mexe de novo com a imaginação, que mexe com a experiência, que mexe com a fisiologia, que mexe com a crença, que vai com a imaginação. Tudo isso é assim, ó. Zum, zum, zum. A pessoa não sabe, mas ela está fazendo uma auto-hipnose nela violenta todos os dias e ela só piora. E às vezes, digo mais, ó, com todo respeito a todos os profissionais que existem, que eu não conheço, alguns profissionais, eles não fazem por mal, mas eles têm umas linhas que eles ficam falando do problema com o paciente toda semana. E quando falam do problema com o paciente imagina o problema, o paciente fica mais ferrado ainda. Aí leva e continua 10... nesse looping, continua nesse ciclo, né? O ciclo da realidade, ou seja, você cria a realidade que você imagina. Você imagina, você cria a experiência faz você se sentir daquele jeito, se sentindo daquele jeito, você vai agir daquele jeito, e agindo daquele jeito você tem o mesmo resultado de sempre. E esse resultado só se reforça. Aí a pessoa sai desse atendimento, ou sai do computador dela, com a percepção seletiva aguçada. O que é percepção seletiva? É o radar dela. Por exemplo, quando a Samara estava grávida, eu sei que você olhava na rua, e a Samara também, vocês só viam mulher grávida na rua, porque a Samara estava grávida. Essa era a percepção seletiva de vocês. Eu comprei um carro branco recentemente, um carro que eu gosto branco. Aí eu pensei, só eu vou ter esse carro branco, um carro que eu queria. Nada, todo mundo tem esse carro branco. Isso é percepção seletiva. Então, quando a pessoa está com esse problema e ela só vê esse problema, ela sai na rua, ela não consegue ver coisa boa, ela só vê os problemas. Ela está treinada a entrar pelo cano. Então, é necessário treinar essa pessoa. Não precisa de muitos encontros. Não precisa ser um grande profissional assim, ter grandes conhecimentos. É isso que eu quero dizer. Existem formas simples para treinar a pessoa a focar no que ela quer. Evitar de pensar o que não quer e focar no que ela quer. Uma forma muito simples, Tid,
uma forma muito simples e que funciona é forçar com uma pergunta. Olha como é simples. Faz de conta que você está com síndrome do pânico, faz de conta que você está sofrendo. Eu pergunto para você o seguinte, assim, ó. Tid, tá bom, eu entendi que você está sofrendo, agora para. Como seria você sem medo nenhum? Como seria você com alegria na sua vida? Não, Ricardo, você não entendeu, eu estou sofrendo. Eu entendi. Tid, como seria, me conta, os próximos 20 minutos, em detalhes. Como seria você se dando bem na sua vida, sendo feliz? Aí eu paro e cobro que você fique me contando em detalhes. E à medida que você vai É contando, impressionante. à medida que você vai contando, você está o quê? Também imaginando e Imaginando. sentindo, e sentindo. Desculpa, eu Perfeito, me Ricardo. empolguei aqui, pode Não, falar. amigo. Não, não. A gente está aqui aprendendo. Eu estou aqui anotando coisas aqui, ó. Pessoal, isso que ele está falando é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Por quê? A nossa vida, a vida que a gente leva hoje, os resultados que nós temos hoje, foram todas geradas por isso que ele está falando, pessoal. É um Isso. ciclo, é o que Jerônimo chama de ciclo da realidade. Né? Ou Isso, seja, Jerônimo. você cria o mundo que você acredita. Você cria o mundo para você cria a realidade para você que você experiencia, como o Ricardo falou para a gente agora. Então, essa percepção seletiva que ele está falando é exatamente isso. Se eu estou focado no problema, se eu estou pensando somente coisas ruins, é impossível me sentir bem. Ninguém se sente bem só pensando em coisas ruins. E ninguém consegue se sentir mal pensando em coisas boas. É incongruente. É incongruente. O nosso fisiologismo, o nosso corpo, a nossa sensação, ela é diretamente relacionada ao que a gente pensa. Então, olha que coisa maravilhosa que o Ricardo contou para a gente. Olha que dica maravilhosa que o Ricardo passou para a gente agora, né, que ele faz com os clientes dele. O cliente Sim. chega lá totalmente mergulhado no problema e ele fala, pô, entendi, eu percebi a tua dor. Agora, como é que seria se não fosse assim? E ele não quer abandonar a dor. Ele tem dificuldade, não é isso, Ricardo? Isso, exatamente. Inclusive, isso daí, Titi, a gente tem que ter bastante carinho com o cliente, porque isso para a pessoa é fisiologicamente abandonar a dor. É até químico isso. O corpo da pessoa se acostumou, o corpo acostumar a receber substâncias do cérebro relacionadas aos pensamentos ruins. Todo dia, o cérebro libera uma toxina que vai para a corrente sanguínea e vai para as células. De repente, eu ensino para o cara pensar coisa bonita. É uma comidinha nova que o cérebro libera para as células, para a corrente sanguínea. Aquilo dura 2, 3 dias, o cara começa a se sentir desconfortável. A moça também começa a se sentir desconfortável. Tá estranho. Ah, legal ter pensamentos bons, mas tá estranho. O corpo grita pedindo a comidinha Porque já estava acostumado com aquele looping lá, né, que você estava falando. isso. Eu preciso dizer isso para o cliente para ele saber. Ah, o que está acontecendo é um processo de abstinência. Eu vou forçar. De propósito, eu vou forçar a barra alguns dias até acostumar. Não tem problema. Pensa um pouco mal e pensa um pouco bem. Pensa um pouco mal, pensa um pouco bem. Vamos dando risada juntos durante 2, 3 semanas. E a coisa vai acontecendo naturalmente. Ensinar o que você sabe muito bem também, que é a famosa emotização, ensinar para o cliente, que é emoção com imaginação. Para você é fácil fazer isso, para mim é fácil fazer isso, eu faço toda manhã. Mas para muitas pessoas é muito difícil, elas nunca fizeram, que é simplesmente fechar os olhos. Precisa dar mão para elas ensinar. Fechar os olhos assim durante uns 10, 15 minutos e ajudar essa pessoa a imaginar um bom momento. Muitas pessoas têm dificuldade, tiveram assim poucas oportunidades para ter até mesmo bons
momentos. E se tiveram, perderam a fé, elas precisam de ajuda com um bom profissional, assim como você também, com uma comunicação boa, para por Deu uma repetição, travada aqui, Ricardo. por intensidade. O que é intensidade? Emoção. Se não tiver emoção na imaginação, não muda nada. Ah, imaginei para imaginar aqui. Não muda nada. É colocada emoção para haver mudança. Quanto mais emoção, melhor. Então é um grande desafio. Às vezes a gente pega algumas coisas, algumas pessoas às vezes bastante racionais. Então você precisa convencer essa pessoa a se permitir ser igual uma criança, se soltar e imaginar com emoção, emotização, que nada mais é do que hipnose. Hipnose. Você pode trocar o nome de hipnose por emotização. Se a pessoa tem medo de hipnose, fala, não é hipnose, é emotização. Perfeito. Pessoal, eu vou só falar um pouquinho aqui, Ricardo. Algumas coisas que você falou travou aqui. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo agora também, porque deu uma travada aí na hora que você estava falando. Tá? Mas o que é isso, né, pessoal? Eu não sei se todos estão me ouvindo também, se outro está travando também. Mas o que é isso, né? O que o Ricardo falou que ele faz, eu também faço, né? Muita gente faz isso, eu faço isso todas as manhãs, que é exatamente eu imaginar. Eu fechar os olhos, eu boto meu fone de ouvido, eu fecho os olhos, né, boto uma música que eu gosto, que é aquela música do Gladiador, né, coloco aquela música e eu imagino aquela minha visão positiva de futuro, aquilo que eu quero que aconteça e vai acontecer na minha vida. Eu imagino todas essas coisas boas que vão acontecer na minha vida, né? E eu desejando isso, quando eu começo a fechar os olhos e imagino aquilo acontecendo, é incrível como o corpo sente. Muitas vezes eu choro fazendo isso. Como é que pode, Tid, a gente imaginar alguma coisa e sentir? É exatamente o que o Ricardo estava falando para a gente agora. Quando tem emoção, quando a gente tem essa emoção, né, a sensação boa, né, de tá fazendo aquilo, você começa a quebrar, você começa a ressignificar, colocar emoção na tua imaginação. E se você coloca uma emoção ruim na tua imaginação, porque você está pensando em algo ruim, você vai sentir isso. E o que o Ricardo falou para gente, quando você está acostumado a pensar de um jeito, está acostumado a sofrer, está acostumado a ter aquela dor, se você quebra esse padrão, daqui a um tempo você se sente desconfortável com aquilo. Por quê? Você já estava acostumado a viver daquele jeito. Não é isso, Ricardo? Desculpa, Era. Foi só para falar um pouquinho aqui sobre o que você tinha falado e falar da emotização aí, que a gente chama também de visualização. Né? Emotização ou visualização. Sim, perfeito, é isso mesmo. Foi bom você ter falado, que acho que tinha dado uma travadinha. Sim. Beleza, Ricardo? Vamos lá, cara. Manda ver aí que a gente tem um tempinho ainda. Vamos aproveitar esse tempinho do Ricardo aqui. Sim. Ricardo, mas beleza, amigo. A gente sabe que o medo é uma sensação que ele pode ser gerado pela ansiedade, aquele medo de sempre voltado para algo ruim que possa acontecer no futuro. Então, ele está muito ligado à ansiedade, né? Esse medo de alguma coisa acontecer, esse sentimento que vem do pensamento ruim. Né? Agora, Ricardo, como é que... você pode dar mais algumas dicas? Você falou para a gente de você rir, né? De você brincar com o medo. Você tem mais alguma dica assim, para passar para a gente de como é que a gente pode lidar com esse medo? Como é que a gente pode fazer para ir diminuindo isso? Sem ser, obviamente, que é a melhor dica do mundo, que é procurar o Ricardo pessoalmente, falar com ele. Essa é a melhor de todas, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas algumas dicas assim do dia a dia, Ricardo, o que a gente pode fazer? Tá, olha, quer ver uma coisa bem estranha, mas bem estranha mesmo? Você trocar o nome do medo.
Por exemplo, que funcionam. Às vezes as pessoas, assim, elas chegam e falam assim, eu tô amedrontado. Eu tô amedrontado. E se você trocar esse nome por qualquer outro nome, você percebe imediatamente que a sensação dentro de você, ela ou diminui ou ela some. Por exemplo, se uma pessoa está com medo e ela vem e fala, estou com medo ou estou amedrontado, a própria palavra gera uma sensação nela. A própria palavra é um comando. Então, a pessoa chega e fala assim, cara, eu estou me sentindo todo amolado. Olha que coisa estranha. Muda a palavra, né? É uma palavra que não tem muito sentido. Quem escuta fala assim, quê? E quando eu digo, ela perde a força também. Ela diminui a intensidade de sensação dentro de mim. Então basta Cara, que eu show, que show. praticar. Entende? Que show, que show. Basta praticar. Uma outra coisa também. Olha, essa dica aqui, porque o que acontece é o seguinte, Tid. O medo, ele aparece na nossa mente ou através de imagem, na nossa mente, ou através de sons. Depois é que ele se transforma em sensações. Às vezes as pessoas não notam, elas percebem as sensações, mas antes disso aparecem imagens ou aparecem sons. Então muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa e vem uma voz dentro delas e diz assim, estou dando um exemplo assim, cara, você não vai conseguir, não vai dar certo. É uma voz que vem. Quem está me ouvindo sabe disso. Ou é a sua própria voz, ou é a voz do seu pai, ou é a voz da sua mãe. Normalmente são essas vozes. São registros que estão na sua mente e essa voz vem e ela mina você para você nem dar o primeiro passo. Perfeito. Então você quer ver a coisa funcionar para você seguir em frente? Quando você identificar que você quer fazer algo, vem um medo e vem uma voz dizendo que você não vai conseguir, você identifica como essa voz. Se ela é sua voz, se ela é de homem ou se ela é de mulher. Você apenas substitui essa voz pela voz de um personagem de desenho animado que você acha engraçado. E deixa essa voz falar. É simples demais. Antes de pensar, será que funciona ou não funciona? Faça. Faça. Não vai vir sensação nenhuma em você. Você acaba de cortar a sensação. O nosso cérebro é um computador. Você acaba de tirar aquele programa que te limitava. Comando. Simples assim. Aí você vai conseguir fazer aquilo que você não conseguia. Repetindo. Perfeito, amigo. Repetindo, sem aquela bobagem, não, mas tem que ser algo difícil. Não. É simples. É simples. Cara, é possível tirar uma fobia de alguém em 1 minuto. É possível tirar uma fobia de anos de alguém em 1 minuto. Com a programação. Eu não tenho dúvida disso, pessoal. O Ricardo fez um vídeo hoje, eu não sei se todos assistiram. Se não assistiram, entra lá no canal do YouTube dele. Inclusive, ele. E o Ricardo falou uma coisa interessante, né? Que tem gente que fala assim, o meu medo, ela se apodera daquilo como se fosse um bichinho de estimação, né, Ricardo? Isso, bem lembrado, Tid, bem lembrado. O que a gente diz é um comando muito poderoso para o nosso próprio cérebro. Qualquer pessoa que está falando de medo, a primeira coisa que ela fala, pelo menos a maioria, que eu mais escuto, o meu medo é tal. O meu medo é assim. O meu medo é assado. E quando eu digo meu, isso está em nível de identidade. Isso fica incorporado, isso fica mais forte. Logo, se é meu, ninguém tira. Por que não dizer assim? Este medo que eu estou sentindo. Lembrando que na comunicação, 7% são palavras, 38% é como se fala, 55% é não verbal. Já que a maior parte é não verbal, use gestos. Por exemplo,
Ah, este medo que eu estou sentindo, despreza, ó, o não verbal, ó. Este medo que eu estou sentindo, tudo isso ajuda. São detalhes. Detalhes. Ó, como o Masaru Gata disse pra gente lá, ó, ninguém tropeça em montanhas. Isso ficou na nossa cabeça. Então, as pessoas não dão atenção para essas coisas pequenas, mas são essas coisas pequenas que a gente tropeça. Então, Exatamente, amigo. este medo, esse medo que eu estou sentindo. As pessoas fazem isso para medo e as pessoas fazem isso até para doença. Ah, porque a minha úlcera, a minha gastrite, não é muito legal. Não é muito legal. Uhum. É esta dor que eu estou sentindo, este medo que está me incomodando. Tem que ser assim, fazer assim com a mão ainda. Porque você vai dissociando. Você vai desprogramando isso da sua mente. Perfeito, Ricardo, perfeito, cara. Cara, que coisa maravilhosa. Eu tô aqui desesperado. Querendo. Pode? Pode ter uns tempinhos, mais um tempinho aí pra gente. Então, tá. Vai lá. Quando a gente vai ao cinema, a gente assiste um filme lá no cinema, a tela é grande, não é? A tela é colorida, não é? Uhum. E a gente tem emoções fortes quando a gente assiste o filme do Steven Spielberg no cinema, não é assim? Sim. O nosso cérebro, ele tem emoções com telas grandes, com áudio alto e tudo mais. Dentro da nossa mente, as coisas que dão emoções na gente, positivas ou negativas, no caso medos, as imagens dentro da nossa mente, elas são grandes e tem o áudio alto para nossa mente. Então, quando você que está me assistindo aí sentir medo de alguma coisa, pode reparar, a imagem dentro da sua mente ela é grande e ela é colorida. Logo, a sua emoção, a sua sensação, triste, claro, né, com sofrimento, vai ser maior. Pensou no medo, a imagem é colorida e grande e o áudio também é alto, dentro da cabeça da pessoa. O que fazer? Imagine o áudio baixo, é só para imaginar. E imagine a imagem, ao invés de colorida, dentro da sua mente, imagine ela branco e preta. Simples assim. A sensação de medo que te incomodava, perceba que eu não digo a sensação do seu medo, eu não digo isso. A sensação do medo que te incomodava, ela cai para 10%. E aí você segue em frente. Isso se não sumir. É 10 segundos. Quem está no controle é você. Você para de ser refém e fica autor da sua própria história. Você é o Steven Spielberg da sua tela mental. Perfeito, Ricardo. Perfeito, meu amigo. Cara, a gente não podia fazer uma live só, cara. Isso tem que ser um curso inteiro. Agora, amigo, mas vamos lá, cara. Olha só, pessoal, vou contar a história bem rápida aqui, bem rápida, para vocês entenderem quem é esse cara que está com a gente aqui. Tá? Esse cara, ele acabou de lançar um programa, que eu vou pedir para ele falar para a gente aqui. Ele acabou de lançar um programa. E sabe o que aconteceu quando ele estava lançando esse programa? Um monte de gente começou a cair de pau em cima dele, falando para ele, cara, você é maluco? Como é que tu vai fazer? Como é que você coloca no mercado um produto desse, de primeiríssima qualidade, com mais de 50 vídeos, ensinando dicas, falando de tudo que pode fazer as pessoas se curarem de algo que, de repente, elas gastaram muito dinheiro em terapia, gastaram muito dinheiro em anos tentando resolver as coisas, e você resolve com esse curso, e você vende esse curso por esse preço, tu tá querendo quebrar o mercado. O pessoal tava caindo de pau em cima dele, porque esse cara tem um coração gigante, gigante. E ele, quando conversou com a gente lá no curso, ele falou exatamente isso. Ele falou, Tid, o que eu quero é que a minha mensagem, o conteúdo que eu levei muito tempo, esse cara já investiu, pessoal, esse cara já investiu muito, muito dinheiro para saber o que ele sabe. Né? Esse curso que nós fizemos em São Paulo foi muito caro. Né? Imagina, passagem aérea, hospedagem, fora o curso que foi de 7 dias, 7 dias de imersão com o melhor do Brasil, fora os outros milhares de cursos que esse cara já fez. E esse cara pega todo esse conteúdo e coloca dentro de um programa maravilhoso que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje.
Ricardo, fala pra gente aí do Liberte-se, desse Legal, curso maravilhoso que você está lançando aí, cara. legal. Bom, o Liberta-se aconteceu o seguinte, Tid, o que eu percebi? Esse material, né, esse conhecimento de programação neurolinguística e hipnose, eu percebi com o tempo que somente quem tinha um poder aquisitivo maior conseguia ter acesso, porque realmente é caro, né? E aí eu dizia muito não para muita gente. Não que eu dizia não, as pessoas não tinham condições de acessar. E isso eu ficava sensibilizado. Eu recebia muitos e-mails e muitos WhatsApps querendo fazer cursos, mas as pessoas diziam, poxa, não dá para mim, não dá para mim, não dá para mim. E aí eu decidi fazer o Liberte, que são mais de 50 vídeos, né? De auto-hipnose, programação neurolinguística. É um trabalho específico para medos, fobias e síndrome do pânico. Dando oportunidade para todas as pessoas. Quem tem condições, ótimo. E quem não tem muita condição, é uma oportunidade, porque consegue comprar. O valor é R$ 99. Está na plataforma. Cara, isso não existe. Então Pessoal, pode. tô falando sério. Não Para quem sei. não tem, para quem não tem, né, o costume de comprar cursos como esse, eu estou falando para vocês, esse valor aí não é 10% do que ele deveria custar. Ele não é 10% do que ele deveria custar. Eu sei, eu sei. Mas mas realmente foi pensando nisso aí, porque tem muita gente que leva uma vida mais difícil. E eu percebi o seguinte, mesmo R$ 99, para muita gente, para mim, para você, de repente, R$ 99 é pouco, mas para muita gente é até com sacrifício. E Sim, eles conseguem e eles valorizam. E isso foi muito sim. legal. Isso foi muito legal. Então, é uma oportunidade para as pessoas. Então, me fez E bem. nesse curso, então, o Ricardo, Não, você mostra ali para as pessoas, né, como que elas podem vencer o medo, você faz esse passo a passo com sim, elas lá. sim. São 51 vídeos. Tem dicas iguais às que eu estava dando aqui. Tem algumas que se repetem, igual eu estava aqui. Eu não escondo o jogo, não. Tá? Não Olha, tem caiu de novo aqui. dicas aqui Até caiu de exclusivas. novo aqui meu celular, hein, por causa Não da... tem problema. Então, lá tem algumas dicas iguais às que eu dei aqui, só que eu aprofundo mais, tem algumas explicações e tem várias outras dicas. Tem bastante dicas, bastante exercícios. Cada vídeo tem em torno aí de 10, 12 minutos, varia o tempo. Eu vou direto ao ponto, é tudo muito prático, porque a programação neurolinguística é assim, ela é bem eficaz, ela vai direto ao ponto, não tem muita enrolação. Serve para pessoas que nunca tiveram contato com programação neurolinguística ou auto-hipnose e para profissionais também que já têm uma experiência e querem mais ferramentas. Uhum. Então vão ter ali a rodo muitas ferramentas. É uma Deu uma travada aqui, Ricardo. Eu não sei se foi comigo aqui ou se foi você aí, cara. Não sei se vocês estão me escutando, né? Se vocês estão ainda comigo aí, tá? Vocês estão me ouvindo ainda? Como é que tá aí? Como é que tá aí, pessoal? Já tem alguém online aí? Foi aqui ou foi o Ricardo? Ou foi ou foi com todo mundo? Tá me ouvindo aí? Kleber Camilo, Marconde Severino. Deixa eu ver aqui, porque caiu meu celular aqui e o Ricardo caiu. Eu acho que foi o Ricardo então, né? Acho que foi a conexão do Ricardo. Pessoal, olha só, a gente está terminando a live aqui. Infelizmente, o Ricardo caiu, mas foi o Ricardo, né, que caiu. Pessoal, procura o Ricardo. Procura o Ricardo, né? Quem conhece alguém que tem problema com medo, problema com fobias, né? Com síndrome do pânico, procurem ele, tá? Aqui no Instagram, @Ricardo Reis Hipnólogo, tá? Não deixa de procurar o Ricardo, conversa com ele, faz esse curso do Ricardo, mesmo que você não tenha, mas dá de presente para alguém quem pode, quem está precisando, né, disso aí, porque eu tenho certeza que vai ser uma ajuda maravilhosa, tá? Vai ser uma ajuda maravilhosa que vocês vão fazer, tá?
Ricardo é um cara fenomenal, tem um coração gigante, 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 gigante. Tá? Quem conhece ele sabe o que eu estou falando, né? É um cara que se emociona, é um cara que realmente se emociona com as pessoas, e ele sabe o valor que tem. Fala, Ricardo, caiu aí, meu amigo, se puder entrar novamente aí. Bom, pessoal, uma outra coisa rapidinho antes de terminar aqui, né? Dá uma olhadinha hoje, agora, tá? Lá no meu Instagram, tá? Que eu tenho um sorteio para fazer para vocês, tá legal? Um sorteio para vocês participarem. Não deixa de participar, dá uma olhada lá no meu Stories e no meu feed lá, tá? E Ricardo tá voltando aqui para se despedir de vocês e para eu poder perante a todos aqui, agradecer de coração. Ricardo, de coração, meu amigo, muito obrigado, tá? Eu acho que todo mundo... Caiu aqui, não sei o que aconteceu, caiu. O meu celular caiu e a conexão caiu também. Mas, Ricardo, de coração, fala. Pode dar um recadinho rápido? Pode, amigo, temos 5 minutos, 4 minutos. Não, é rapidinho. Para o pessoal que estiver interessado no Libertas, que são os vídeos, está na plataforma Hotmart, entrando no @Ricardo Reis Hipnólogo, o link para adquirir. Tá o link lá, né? Tá na bio do meu Instagram. Perfeito. Tá na bio do meu Instagram, que é no perfil. Tá? E a pessoa que fizer inscrição, se tiver interesse, ela é inscrita para sempre no curso. Tá? Perfeito, Ricardo. Para quem não escutou o que o Ricardo falou aqui, ele falou o seguinte: lá na bio do Instagram dele tem o link para você poder se inscrever no Libertas, nesse curso, tá? Para você poder se matricular lá e ser aluno do Ricardo. Cara, isso não tem preço, tá? E também tem esse link no vídeo que ele postou hoje no YouTube. Lá também tem esse link, não tem, Ricardo? No vídeo de hoje, tá? Tem esse link também. Tá bom? Ricardo, cara, gratidão, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo conteúdo que você passou aqui. Você é um cara que mora no meu coração. Eu vou estar sempre agradecendo pelo que você fez comigo, pelo carinho que você tem, pela tua disponibilidade. O cara, quando eu falei com ele, dele fazer essa live, ele ficou feliz, e eu sei que ele é um cara muito ocupado. Para a gente conseguir uma hora na agenda desse cara é muito difícil. Então, Ricardo, muito obrigado, tá, por você estar aqui. Conta sempre com a gente aqui, tá bom? A gente sempre vai estar junto, né? Em breve, quem sabe, fazendo um evento juntos aí, né? E pessoal, segue o Ricardo, procura o Liberte-se. E se não quiser o Liberte-se, quiser falar com o Ricardo diretamente, conversa com ele, escreve para ele, tá? Talvez ele tenha um pouquinho de problema com a agenda dele, mas ele vai arrumar um tempo para você, para fazer um trabalho aí com você. Eu respondo todo mundo, pode ter certeza. Com certeza, meu amigo. Ricardo, felicidade, estamos juntos. Gratidão por tudo, tá? Um abraço, tio. E a gente se vê aí, amigão. Abraço, cara. Muito obrigado pelo beijão em todos. Valeu, cara. Vou me despedir da galera aqui. Tá, joia. Um abraço. Fica com Deus, tio. Tchau. Pessoal, muito obrigado, então, tá? Por essa noite de hoje aqui. Como eu falei, essa live faz parte do desafio de você melhor em 30 lives. É o que eu estou tentando de coração trazer para vocês o melhor, trazer para vocês tudo que eu posso, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, e também convidados especialistas, como foi o caso do Ricardo hoje. Então continua comigo até o final de setembro, tá? Nessa jornada aí de você melhor em 30 lives, tá bom? Um grande abraço, boa noite para vocês, e amanhã eu vou estar aqui com outro convidado maravilhoso. Felipe Tuono vai estar aqui falando para a gente como a gente pode formar hábitos, tá? Como a gente vai formar hábitos. Então acompanha a live de amanhã, tá? Com o Felipe Tuono, que é um grande treinador comportamental também, que vai estar com a gente aqui falando de formação de hábitos, tá legal? Um abraço grande para vocês. Acredita que você pode muito mais do que você imagina. Estamos juntos aqui, tá bom? E
não esqueça, entra lá no meu feed e participa da promoção, participa do sorteio que eu estou promovendo lá, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e vamos!